Eu tô sentindo ali no olhar deles a necessidade de bota pra fora, meu querido. Fala, desabafa, Gabriel. Vai, desabafa, Gabriel. Vou deixar você desabafar. E depois eu faço meus destaques. Eu vou até anotar o momento do corte aqui, 1 minuto e 1h05, porque eu sei que vai ser um momento importante esse desabafo. Fala o que o Vasco te faz passar, meu amigo. Vai. Cara, o Vasco me faz passar depressão, me faz passar momentos escuros, obscuros da minha vida. Mas assim, sem sacanagem. O Vasco não jogou bem no domingo, né? Não jogou bem ontem. Deu muito. Parecia que as duas equipes estavam muito se respeitando, com medo de dar um furo e tal, não sei o quê. O gol do Vasco saiu meio que sem querer. Foi até uma jogada bonita, até o toque de cabeça do Maicon pro Verratti ali que se antecipou. Mas assim, não dá pra gente ficar dependendo, não dá pro Vasco ficar dependendo o tempo inteiro do Léo Jardim, do Medel, da defesa de um modo geral. Sabe? Pô, o Léo Jardim fez 2 milagres. Cara, aquela defesa foi o no Léo chão, Jardim, cara. Aquela defesa no chão, pra mim, foi a melhor defesa do século XXI do Vasco. Cara... E na sequência, se você reparar, o Robson Bambu, cara, ele dá uma pichotada. O Bambu, eu quero que enfie no Brax. O Bambu, ele dá uma pichotada, maluco. Ele chuta o próprio pé. A bola, eu não sei o que aconteceu ali, que ele cedeu o escanteio. A bola tava sozinha com ele, cara. Uma defesaça daquela do Léo Jardim. Mas enfim, o Léo, o Rob, eu não tenho. Ontem o Ramon Dias teve um dia de Maurício Barbieri. Ele inventou, né, um pouco. Ele inventou pra caramba. Colocou 4 zagueiros. Pra que isso tudo? Contra o Goiás. Sinto muito o Goiás, mas o time do Goiás é fraquíssimo. O Vasco ter tomado um gol do Goiás, o Vasco ter perdido pro Goiás em São Januário, que foi o que deu a merda toda, que fechou São Januário, que demitiu o Barbieri, a porra toda. Até agradeço ao Goiás por isso. Mas ter tomado gol do Goiás, maluco, é inadmissível. Inadmissível. O Vasco teve quase 60% de posse de bola. De toque lateral mas e volta na zaga. De quem tava assistindo, achei um gol previsível. Eu senti do Goiás que ia acontecer. Sim. Eles começaram a fuzilar e não deu. Não deu para segurar. Ninguém teve culpa. O Barbieri, eu me livre. O Léo Jardim não teve culpa. O Medel não teve culpa. Sei lá, ninguém teve culpa. Foi uma bola na área, o cara foi Babi com 2,15 metros de altura, foi lá subir e cabeceou. Vamos colocar assim, se a gente fosse culpar alguém, seria talvez o Verratti. Não acredito, até porque a expulsão de atacante não muda nada no esquema defensivo. Que se o Goiás vem para cima, o Verratti seria uma peça, talvez ali para morder ali em cima, para não fazer o Goiás chegar. Até na bola parada ele seria importante, né? Tudo bem, mas eu nem lembro. O gol foi de bola parada? Acho que não, foi de cruzamento. Não foi de bola parada, não. Foi um cruzamento mesmo. Mas provavelmente ele estaria na área. Talvez não. Talvez ele estivesse no ataque esperando uma bola, sabe? Ele não estaria na área naquele momento. Aquela coisa, talvez ele tivesse segurado uma bola e não teria chegado ao cruzamento. Então, assim, se você tem um jogador a menos, a tendência é que o time adversário cresça e tente pressionar. E foi o que aconteceu. O Goiás começou a pressionar mais depois desse jogo. O Goiás fosse virar a partida, tá? No finalzinho. Sim, eu também pensei. Até que foi logo na sequência. O sufoco nas defesas do Léo Jardim foram antes da expulsão. O Verratti foi expulso, logo no minuto seguinte saiu o gol. E pra mim, cara, sem sacanagem. O enredo já tá... O árbitro, ele foi bem no jogo. Mas ele deu um amarelo tão nada a ver pro Verratti no começo do jogo, pro Verratti e pro zagueiro do Goiás, que esqueci o nome dele agora. Bruno Melo, se eu não me engano. Porque os dois estavam coisa de zagueiro atacante, sabe? Igual o Rodrigo fazia. Sabe? Igual o Rodrigo jogava. Sabe? Aquela... Pô, o Rodrigo que beliscou o peito do Guerreiro, enfiou o dedo no Fred. E esse cara aí era uma loucura, meu amigo. Pô, mas faz parte do jogo, sabe? Não tá... Que sabe? Isso? Isso daí já...
Nego dando pular pirata no outro no meio do campo. Não, porra, que isso? Parte do jogo. Sacanagem. Mas faz parte do jogo essa rixa entre zagueiro e atacante. É normal. Ninguém tava se agredindo, ninguém tava se batendo. O cara foi lá, deu 2 amarelos. Aí o Verratti subiu. Ele fez falta, ele deu uma abraçada para trás. Então, mereceu o amarelo. Mas o primeiro, então, assim, prejudica o Vasco no próximo jogo, que vai colocar o poderosíssimo, possante Sebastião Ferreira no ataque, não faz gol há 1 ano. E aí o Vasco fica a ver navios mais uma vez. Mais uma vez o Vasco massacra o time, joga. Não jogou bem, mas jogou com mais volume do que o time adversário. E sai sem a vitória. E o que você achou do contra tudo e contra todos do Vegetti, Gabriel? Ele falou também? Ele mandou depois da expulsão que estava indignado e que contra todos, que não iam rebaixar o Vasco. Virou mole. Se bem que se tem um time, eu concordo, a galera do Charla tava falando isso e eu concordo com ele. Se tem um time que pode usar contra tudo e contra todos nesse Campeonato Brasileiro é o Vasco da Gama. Vou te falar. É uma frase até da torcida vascaína, né? Contra tudo, contra todos. Assim, a expulsão foi merecida por causa das nuances do jogo, mas poderia ter sido evitada por parte do árbitro até, do primeiro cartão amarelo. Mas como não existe a operação Salva Vasco, como disse lá o rapaz lá, o presidente sei lá de onde, não existe também uma má vontade de querer rebaixar o Vasco, sabe? Existe uma má vontade com o Vasco, mas não esse negócio de vamos rebaixar porque foda-se o Vasco. Não, isso não existe. Mas, enfim, foi doído assistir, porque foi um jogo ruim a beça, foi um jogo ruim, péssimo. Mas, mais uma vez, mais uma frustração. Até assim, nesses momentos, quando acabava o jogo, eu falava, porra, tudo bem. Não vencemos, ganhamos um pontinho, mas não vamos cair. Mas depois de ontem, meu amigo, eu já não tô acreditando mais tanto assim, não. A gente vai brigar até contra o Bragantino, que é a última rodada. Eu acho... Então, exato. O que eu acho, tá? Eu acho que o Vasco não joga futebol para ser rebaixado. Não acho que o Vasco hoje está entre os 4 com o futebol de hoje. Vamos pegar o recorte de hoje. Óbvio que a gente não consegue ignorar o que foi feito no primeiro turno. Mas não joga o futebol entre os 4 piores, tá, do campeonato. Não acho. Mas o Vasco tem que ganhar. Se jogar bem, tem que ganhar. Se jogar mal, tem que ganhar. Se jogar médio, tem que pontuar. E eu acho que o que dá esperança, porque assim, o Santos empatou ontem, a gente vai falar, teve polêmica, mas se o Santos ganha, já era. Ia ser desespero. Desespero. Sim. Então, assim... O empate, na verdade, foi um resultado muito bom pro Vasco, né? Que segurou os dois. Sim. Desculpa, pode falar de novo? Oi. Tudo bom, Diego? Fala de novo, por favor, que eu te cortei. Não, eu só falei que, na verdade, o empate do Corinthians e Santos, perdão, foi muito bom para o Vasco. Porque, na verdade, foi um empate que segurou os dois, né? Então, assim... Exato. Então, isso que dá esperança. Só para finalizar, assim, para quem tá brigando contra o rebaixamento, eu me coloco aqui também dentro deste grupo, foi uma rodada muito boa. Porque foi uma rodada que o Internacional perdeu, foi uma rodada que o Vasco e o Goiás empataram, o Bahia perdeu, o Santos e o Corinthians empataram, então assim, todo mundo lá embaixo mantém. Isso que dá esperança para todo mundo, porque tá todo mundo jogo perdendo ponto, então ninguém dá aquela desgarrada, então isso mantém a esperança. E eu quero fazer uma pergunta especial